Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um evento promovido pelo Instituto Racine no campus de Matão. Na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre compras públicas. Mas esse evento, ele tem o intuito também de divulgar o nosso curso de graduação em administração. Estamos na unidade do campus aqui no interior, na cidade de Matão, São Paulo. A Racine tem um curso de graduação em administração. O curso ele é presencial. Claro que durante esse período de pandemia, as aulas estão sendo transmitidas ao vivo, mas sim, na medida que for seguro, retornamos para a sala de aula com essas aulas presenciais. Bom, hoje, como disse no início, vamos falar sobre compras públicas na administração pública. Convidamos para essa live Rafael Apone de Figueiredo Rocha. O Rafael, ele é graduado em Direito pela Universidade Paulista, especialista em Direito Público pela pela Anhanguera, na verdade. E atualmente ele é procurador do município de Jacareí. Rafael, muito boa noite, seja bem-vindo à Racine, né? Seja bem-vindo à nossa live, pode ficar à vontade, vou estar aqui participando com você. Ao pessoal de casa também pode interagir, pode fazer perguntas, que a gente vai aqui fazendo um bate-papo, tá bom? Fica à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, já reiterando aí a minha apresentação, me chamo Rafael Apone de Figueiredo Rocha, fui advogado logo após a graduação, estou aqui em Jacareí prestes a completar 9 anos. Hoje, basicamente, faço parte do contencioso municipal, né, que são as ações judiciais, e Tribunal de Contas, né? Então, assunto muito ligado aí com procedimentos licitatórios e contratuais. Depois também quero agradecer aqui ao professor Lucas e ao Instituto Racine pela oportunidade. Eu acho que é uma atividade singular, assim, para todos os interessados, né? Já para os representantes de empresas que já têm esse segmento de mercado e aqueles que eventualmente tenham interesse em participar de procedimentos licitatórios e fornecer produtos e serviços ao setor público. É uma área de grande importância, porque hoje em dia, com a questão a grande área da fiscalização no setor público, todos os procedimentos licitatórios, né, e compra diretas, que eu vou falar a seguir, eles estão muito mais rigorosos, né? Todos os órgãos de controle, digamos assim, eles estão voltados a aprimorar os procedimentos de fiscalização de gastos, né, do poder público. Que isso é uma ação muito feliz, digamos, para nós, tanto que somos do poder público, eu faço parte da administração municipal daqui, como para qualquer munícipe, né? Um interessado em participar de uma licitação ou um munícipe que tem interesse em saber daquela contratação especificamente. É uma área, como nós falamos, compras públicas, aquisições, licitações, contratos do direito público, como toda a área do direito, ela é uma gama infindável de questionamentos, assuntos, doutrina, né, o que os doutrinadores nos trazem, mas aqui tentarei ser breve e trazer algumas características mais pontuais a respeito dos procedimentos licitatórios, aquela fase inicial, né, pós-publicação do edital, até a homologação e edificação. Digamos que a fase licitatória mesmo, porque pelo tempo, né, que nós temos, não daria para esgotar todos os pontos, todas as dúvidas. Então, tentarei ser breve, é um assunto que gosto muito, pode ser, me antecipo aqui, pode ser que tenha algumas dúvidas, né, que nem tudo de cabeça a gente consegue, todas as situações conseguimos ter conhecimento, mas espero contribuir a todos que nos assistem. Bom, vamos lá. Primeiramente, preparei um material e vamos acompanhar aqui.
algumas noções básicas, né, das modalidades. O pessoal que não é da área, naturalmente, acaba confundindo um pouquinho. Então, vou fazer essa breve digressão aqui, só para explicar pontualmente a questão das modalidades. Modalidades são os procedimentos licitatórios em si. Cada qual possui o seu rito, digamos, o seu fluxo. E começamos pela concorrência. A concorrência, ela, como vocês podem ver, ela é o procedimento mais, digamos, com maior rigor legal, né? Ele é um procedimento mais completo. Ele é o procedimento obrigatório acima das licitações de 3 milhões e 300 mil e é o procedimento também, obviamente, mais moroso, né? Ele dá maior oportunidade de manifestação das partes, né? Dos interessados, dos licitantes já. Então, naturalmente, ele é um procedimento que demora, às vezes, até anos, porque nós sabemos, ou aqui já escutamos falar, né? Eu sei bem, mas assim, alguém já escutou falar, aquela licitação ficou suspensa, aquela licitação demora muito. Isso faz parte, viu, pessoal? Por quê? Porque depois de publicado o edital, o procedimento licitatório da concorrência, em regra, ele possui 30 dias para abertura de envelope de habilitação. Então, naturalmente, já são 30 dias, até mais. Naturalmente, sempre as prefeituras, os órgãos licitantes, conferem mais prazo, né? Então, só aí você já tem mais de um mês entre a disponibilização do edital e a sessão pública de abertura, de entrega dos envelopes e depois, posteriormente, a abertura do envelope de habilitação. Naturalmente, pela grandiosidade e pela complexidade dos objetos que são conferidos à concorrência, o rigor ele é totalmente salutar, ele é louvável porque no curso da licitação nós temos as oportunidades dos licitantes se manifestarem, né? Fazerem questionamentos, pedidos de esclarecimentos perante a administração pública, que naturalmente demandam tempo, às vezes até no curso do procedimento. Por exemplo, na concorrência, que eu já presidi aqui a nossa comissão de obras e serviços de engenharia, que chama CEPELOSE, aqui no nosso município, depois do envelope 1, nós temos a conferência da habilitação. Na concorrência, a habilitação é extremamente extensa, porque as empresas elas possuem inúmeros atestados de qualificação e certidões. Então, assim, é um trabalho da comissão muito extenso, muito, muito árduo, na verdade. Eu já fiz parte e posso falar para vocês que as empresas, principalmente em questão das obras, elas possuem seus atestados, que outros entes, outros órgãos emitem, atestando a qualidade, a eficiência né, a execução daquela empresa, daquele determinado objeto, e né, fornece os atestados. E isso as empresas elas usam como aproveitamento, né? Elas carregam isso nas suas respectivas licitações, habilitações, até porque na concorrência, naturalmente, em razão da complexidade do objeto, os órgãos públicos em si, eles exigem atestados de capacidade anterior, né? Isso é uma prática muito comum. E claro, né, a gente sabe que a concorrência é sempre muito visada, né? Então, naturalmente, ela é voltada muito para as obras, né? Até pelo valor, então elas são sempre muito visadas por todos os órgãos de controle. Eu digo de maneira geral, né? Eu posso falar Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria e o próprio Poder Judiciário. Então, não poucas as vezes, o licitante ou o interessado ainda, antes da fase, antes da entrega de envelopes ali, ele vê que o edital possui alguma mácula no entender dele, algum vício,
Ainda que seja alguma exigência desse testado que ele não concorde, então ele pode fazer uma impugnação administrativa, né, ou se socorrer dos órgãos que nós temos, né, que basicamente o Tribunal de Contas é muito ativo, né, nisso daí, mas nós sabemos que as pessoas, os interessados, podem se socorrer de outros órgãos, né, como citados, a Câmara, o próprio Poder Judiciário, a Defensoria, o Ministério Público. Muito mais assim, nesse ponto, muito mais fica com o Tribunal de Contas e ingresso no Poder Judiciário, que são naturalmente mais voltados para esse tipo de ação. Mas depois eu posso falar sobre isso novamente, porque eu acho que é um ponto muito interessante, né, para os interessados, para as empresas interessadas em participar de procedimentos licitatórios, essa questão da impugnação e do rito ali, do que acontece caso ele faça uma representação ou ele, digamos, ele teve o objeto, teve a proposta, né, foi uma proposta com melhor preço, mas depois a licitação ali teve algum questionamento. Então, isso é muito interessante. Continuar aqui só nas modalidades, nós temos a tomada de preço. A tomada de preço, isso é muito interessante, ela até fala na redação legal, ela fala interessados devidamente cadastrados. Isso é muito importante, porque qual que é a facilidade, o interessante da tomada de preço? É uma licitação que ela tem um prazo um pouco menor de publicação digital, salvo engano, são 15 dias a tomada de preço, e para empresas previamente cadastradas. E qual que é a vantagem? Está lá no 34 da Lei 8666, que é a Comissão de Registro Cadastral. Então, o que faz a Comissão de Registro Cadastral? A empresa, interessada em participar de alguma licitação em qualquer município que seja, no estado, ela vai lá perante essa comissão no município, se cadastrar previamente. Então, ela já vai juntar todos os documentos que ela entender pertinente, como as certidões municipais, estaduais, federais, certidão negativa de débito trabalhista, INSS, Fundo de Garantia, ela já deixa previamente cadastrada junto ao CRC. E depois, na véspera, na abertura de uma modalidade sobre tomada de preço, a comissão só expede, ela só emite a certidão. E lá consta todas as certidões daquela empresa licitante já devidamente, digamos assim, todas as validades de acordo. Isso é para a comissão, isso, digamos, em agilidade de contratação do poder público, isso é muito importante, porque agiliza o trabalho da comissão. Porque eu posso antecipar para vocês o trabalho da comissão na leitura, né, na conferência de certidões e atestados é um serviço de grande importância, porque nós sabemos que, para não haver qualquer tipo de ofensa, é o princípio da isonomia, né? Nós aceitarmos uma certidão vencida, ou, até pior, assim, habilitar uma empresa que não possuiu o atestado de capacidade devidamente exigido pelo órgão, né? Então, isso é uma questão muito, muito importante. E nós temos o convite também. O convite à administração é um procedimento muito mais célere, né? E, assim, muito mais simplificado. O convite à administração municipal, no mínimo de 3, até a própria lei fala isso, ela vai convidar três empresas daquele determinado segmento para participar do procedimento licitatório. O convite tem suas válidas ações, assim, as suas boas vantagens, mas particularmente algumas prefeituras preferem não fazer por convite, porque o convite, ele segue aquilo que as empresas estão cadastradas, né? Então, nós sabemos que, às vezes, a empresa não é sediada no município, tem uma distância física ali, territorial, então ela não se cadastra. Então, às vezes, ela fica um pouco... Às vezes, ela é uma boa competidora, ela tem produto com qualidade, com preço competitivo, mas ela não se cadastra, então, às vezes, ela não acaba... Então, aqui no município de Jacareí, o prefeito, por decreto, colocou o convite como uma exceção. Então, assim, aqui, basicamente, não há modalidade de convite, salvo raríssimas exceções
de urgência devidamente justificada no processo, seja pelo valor, seja pelo objeto, seja pela agilidade na contratação. Tá bom? Leilão, uma modalidade muito específica, que é para a venda de bens móveis inservíveis. Bens móveis e imóveis inservíveis da administração. Então, é uma modalidade muito específica, né, que não tem abrangência que eu imagino que queremos tratar aqui, né? Gostaria de uma coisa mais prática, né, uma coisa mais usual que, que vivenciamos no dia a dia, né? Concurso também é uma modalidade, eu estou expondo porque eu acho que é importante, né? Mas eu já chego nos pontos mais relevantes. O concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. Então, também uma coisa muito singular ali da administração, por exemplo, a queira alguma obra de arte em determinado prédio público, em determinado equipamento público. Então, poderia, por exemplo, abrir o procedimento licitatório por concurso para a escolha do trabalho que atenda às expectativas. E, por fim, mas não menos importante, o pregão. O pregão é a nossa modalidade de licitação amplamente mais utilizado, né? Tanto é que o pregão possui uma lei própria, importante ressaltar aqui, a Lei Nacional 10.520 de 2002. E o pregão, ele, além de ser o mais utilizado, ele tem um escopo muito claro, assim, né? A aquisição de produtos e serviços de naturezas mais simples, né? Há uma discussão doutrinária, né, na acadêmica, sobre o que seria serviços e produtos. A gente aqui digamos, apelida aqui produtos de prateleira, né? Mas isso é uma discussão que nos demandaria muito tempo, então não há como fazer. Mas o pregão disparado, ele é a modalidade mais utilizada. E uma particularidade do pregão são as modalidades, né, presencial e eletrônico. Isso é muito legal também falar a quem nos ouve, aos interessados, porque tem o SICAF, né, que é o Sistema de Cadastramento Único, né, unificado, em que lá as empresas pretendentes de licitar com o poder público podem se cadastrar, se habilitar. Lá tem toda essa parte de habilitação, de fornecimento de certidões, para que eventualmente venham participar dos pregões eletrônicos, que é também uma ferramenta muito inclusiva, né? Que garante boa isonomia, né? Nessa área de contratação com o poder público. Uma empresa sediada, por vezes, distante do local, do órgão que pretende a aquisição, ela pode participar, né? Então, o pregão eletrônico trouxe essa facilidade de isonomia, né, para as empresas licitantes, porque não é porque ela está sediada no domicílio do, do, do município, pretende aquisição, que ela não possua um preço compatível, adequado com aquela aquisição. Então, isso é uma coisa muito importante. E também uma coisa que eu já antecipo com vocês, mais ali à frente, nós falaremos também do sistema de registro de preço. O sistema de registro de preço, pessoal, ele é um instituto previsto basicamente na utilização do pregão, em que fixam os preços, né? Então, por meio da ata, né, que é um instrumento que formaliza o registro de preço, a administração ela possui um tabelamento. Ela solta o edital, né, ela publica o edital com determinados X itens e as quantidades em que precisa. E lá, dentro desse edital, ela vai especificar a quantidade, né? Lá no expediente tem a necessidade dos itens, mas ela não sabe ao certo o consumo. Então, eu posso fazer um registro de preço para aquisição, por exemplo, de grampeadores, de monitores, de teclados, de webcams. A administração, por vezes, ela não consegue quantificar exatamente o número, a quantidade exata de equipamentos de determinados itens. Então, ela se resguarda com o registro de preço. O registro de preço, claro, né, todo edital devidamente
devidamente categorizado, né? Então, por exemplo, nós fizemos recentemente aqui um certame para aquisição de itens de informática, de todos os tipos, cabo, conectores, canaletas, então isso é muito importante, tudo devidamente categorizado. Claro, né, nós não podemos juntar em um edital de registro de preço alimentos para compor uma cesta básica e equipamentos de informática, né? Ficaria totalmente inviável. Isso também seria passível até as empresas mais acostumadas nesse meio, sabe que isso caracteriza, né? Fica uma palavra um pouco pesada, mas normalmente acontece, né? As empresas acabam questionando, chama aglutinação, né? Você aglutina diversos itens no edital, que você acaba deixando o edital pouco competitivo para que pequenas empresas possam participar. Porque como você aglutina, você faz esse tipo de soma de itens e serviços, ele é passível, esse edital, ele pode ser passível de questionamentos internos e até no Tribunal de Contas. E aí faço também um parênteses aqui, que nesse ponto, o que acontece? O pregão, ele é uma modalidade mais célere, né? Tanto é que a partir da publicação do edital, o prazo é de 8 dias para abertura, para sessão pública, né? Então, ele é célere. O que acontece? O que é triste para a administração, digamos assim, há alguma impugnação perante o Tribunal de Contas e lá o edital é suspenso. Isso é, por vezes, muito complicado para a administração. Às vezes nós sabemos que não é ilegal, mas acontece. As empresas fazem a impugnação ou para ganhar tempo, por vezes, imagino que queiram ter o seu entendimento lá que determinado item foi exigido indevidamente, que acredita que há algum direcionamento no procedimento licitatório, mas, por vezes, também nós sabemos que algumas empresas não têm alguma certidão, então elas fazem uma impugnação, conseguem a suspensão do edital junto ao Tribunal de Contas, particularmente falo daqui de São Paulo, né? Existe o exame prévio de edital. Por que prévio? Porque o edital ele foi publicado e a empresa ela faz a impugnação antes da sessão ser realizada, né? Então, nesse prazo, o tribunal já analisa ali liminarmente se o edital é passível de suspensão ou não. Havendo esse entendimento que há alguma certa irregularidade, alguma ofensa, alguma das súmulas de alguns assuntos são muito padronizados no tribunal, que nós conseguimos ver já de plano, ele suspende o edital. E, naturalmente, por mais que seja um rito célere, exame prévio de edital, chama, seja um rito célere, ele demora. E, às vezes, para a empresa licitante é bom, porque ela consegue uma licitação, ela estava pendente ali de um parcelamento, que a certidão dela seria positiva. Ela consegue um parcelamento, ela fica positiva com efeitos negativos e já consegue participar. Então, isso também é digamos assim, é um procedimento aceito, né? Na verdade, não é vedado, né? Não é impedimento que a empresa faça isso, ela consegue ali ganhar um tempo para que consiga a sua competente certidão. Então, digamos, são ações ali que as empresas nós sabemos que fazem e isso faz parte da nossa legislação, né? Uma coisa muito legal também, o pessoal acaba confundindo, questão de nomenclatura, né? Questão de... Isso fica mais na parte acadêmica, eu também não quero me alongar, porque o intuito não é esse. Mas é tipos de licitação, então vou ser bem breve. Os tipos são, eu até grifei ali, menor preço, basicamente, sempre a maioria ali, sempre não, a maioria das licitações serão por menor preço. Um pouco mais usual, técnica e preço, que ela podem somar a questão de técnica com preço. Melhor técnica e maior lance e oferta. A maior lance e oferta ela é mais adstrita ao leilão, como eu comentei lá atrás, que é leilão dos bens móveis e imóveis inservíveis da administração. Mas, basicamente, isso
mesmo na licitação com menor preço, classificada com menor preço, nós podemos e devemos exigir dos licitantes questões tanto das certidões, que são as regularidades de instituição e fiscais da empresa, né, que ela é uma empresa devidamente habilitada, seu cadastro e nas questões fiscais junto ao seu município de origem, ao Estado e à União, isso é óbvio. Mas também nós podemos exigir os atestados, mesmo sendo o menor preço. Então, isso dá um conforto para a administração em exigir sempre menor preço. Técnica em preço é quando o objeto é muito específico. Quando o objeto for muito específico, e normalmente nós usamos o termo prova de conceito, né? Alguns termos eu trago aqui a vocês, às vezes algum município pode ter uma variaçãozinha, essa prova de conceito que você condiciona, a contratação não só o preço, mas o cumprimento da prova de conceito, né? Que ela vai comprovar a eficácia, a eficiência daquele determinado serviço, né? Não seria um mero produto, mas um serviço. Às vezes vem com implantação de software, por exemplo, ele tem que comprovar a efetividade, a migração de dados, todas essas particularidades aí que nós sabemos que existem, por exemplo, na área de software. Vou avançando, agora nós podemos falar de tipo de compra direta, que é uma coisa muito importante também para as empresas que buscam essa área. As compras diretas, nós sabemos ali que não há um procedimento licitatório, mas há um procedimento administrativo devidamente adotado pelo órgão, pelo ente que pretende aquisição. Então, não é porque é uma compra direta, às vezes o pessoal, por desconhecimento legal, né, acaba compraram lá direto da empresa tal, mas pelo menos aqui posso falar e quero acreditar que boa parte dos municípios, dos entes por aí, todo o procedimento de compra direta, ele passa pelo crivo tanto da secretaria requisitante, pelo crivo do jurídico, né? Então, eu quero ter essa crença, né? A inexigibilidade, que é um tipo de compra direta, posso resumir aqui que ela é a ausência de competidores, único fornecedor. Nós tivemos um exemplo, não sei se hoje ainda se perdura, mas nós tínhamos um exemplo da Medtronic, que era uma empresa na área de insumos saúde, que era a única fornecedora num determinado para diabetes, determinado insumo para diabetes. Então, por exemplo, a competição é inviável, porque ela sempre nos apresentava o atestado devidamente expedido em seu nome de fornecedor exclusivo. Então, isso acontece principalmente nessa área médica, área de saúde, e isso acaba existindo de fato. Então, você não há necessidade de inaugurar um procedimento licitatório com rigor da lei, se ao final, ao cabo, ele vai naturalmente chegarmos à impossibilidade de competição. E também temos alguns casos que é a inviabilidade de competição, um serviço muito específico, muito pontual, muito cirúrgico. Isso nós temos algumas questões, por exemplo, na minha área, alguns escritórios de advocacia muito específicos em determinado assunto, né? Então, assim, alguns tribunais de contas acabam aceitando, tem por esse entendimento, essa inviabilidade de competição. Então, isso também é importante ressaltar. Nós temos também o tipo de compra direta, que é a licitação dispensável. Até a lei acaba fazendo uma diferenciaçãozinha, dispensável e dispensável, mas a dispensável é que nos dá, são 35 incisos, são várias hipóteses. O procedimento licitatório ele é possível, mas a lei ela faculta a administração por critérios devidamente expostos, né, explicados no procedimento administrativo. Isso é importante deixar muito claro. Há um procedimento administrativo na dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24 e seus respectivos incisos, né? Há uma justificativa. Então, quando infelizmente, algumas notícias de compra de aquisições
são noticiadas, né, já, digamos, condenando aquela contratação, imagino, quero acreditar muito, que há um procedimento, não licitatório, mas há um procedimento administrativo expondo aquela situação, porque qual o enquadramento legal da dispensa. E nós temos o caso que é dispensada, a licitação dispensada. Acaba a lei fazendo essa diferenciação. É a venda de bens por meio da modalidade leilão ou concorrência, com previsão na própria lei. O artigo 17 da 8666. Então, é uma hipótese mais restrita. Dispensável são 35 incisos, são muitas hipóteses, bem, bem delineadas na 8666. Uma coisa muito importante, eu reputo importante particularmente, como antecipei no começo, fazermos uma linha do tempo, né? Eu brinco com o pessoal aqui, nós conversamos. A licitação, embora seja um procedimento administrativo de suma importância, a licitação não é um fim em si mesmo, né? O procedimento licitatório, ele tem por finalidade a contratação, né? Ele tem o contrato que é o maior, digamos, objeto de desejo da administração, né? Então, a licitação é o procedimento pelo qual se passa para contratarmos o melhor produto, no melhor preço, nas melhores vantagens. Então, assim, eu sempre gosto de deixar assim muito claro, né, essa questão da publicação do edital, que nós começamos, que é da fase interna. A fase interna, no caso, seria todas as tratativas ali, todas as pesquisas, a cotação de preços pela administração, por exemplo, na concorrência. A concorrência nós temos que é a modalidade mais criteriosa, né, e naturalmente voltada para obras. Nós temos todas as tabelas que nós acompanhamos de órgãos oficiais. Nós temos a CPO, temos a CIURB, e entre outras, SIMP, se eu não me engano. Então, assim, os serviços são inúmeros, né? Você vai fazer um prédio público, uma escola, mas lá você tem que fazer estaqueamento, você tem que fazer movimentação de terra. Então, toda essa fase interna de pesquisa acaba, às vezes as pessoas não têm essa percepção, mas é de suma importância. E aí nós começamos o procedimento licitatório aos licitantes, aos pretendentes de contratar com o poder público com a fase externa, que é a publicação do edital mesmo, né? Mas eu, como faço parte aqui da administração, não posso esquecer todo o trabalho da comissão, da equipe técnica para, digamos, formalizar o termo de referência, que é o que nós chamamos, que é aqui no nosso município costuma ser o primeiro anexo 1, que é o termo de referência, memorial descritivo, que expõe a quantidade, os itens, a forma de execução daquele determinado objeto. Quanto ao edital, gente, então, publicado o edital no boletim oficial do município e nos demais boletins em que a lei exige, uma coisa que eu sempre comento, assim, eu acho importantíssimo para quem pretende ingressar nessa esfera do poder público, é a atenção ao edital, porque o pessoal acaba não lendo, né? Ele não, aquela atenção devida, prazo de entrega, dia de pagamento. Isso é muito importante, porque às vezes a empresa ela possui em seu portfólio aquele determinado segmento de produto, aquele serviço, mas a quantidade e o prazo às vezes pode comprometer a execução. Então, assim, isso é uma questão que merece muita atenção. Infelizmente, alguns casos, aqui em Jacareí nós tivemos um triste caso, porque aí nós ficamos com as licitações, com os contratos parados, né? Porque uma licitante venceu 3 licitações nossas. Ela tinha possibilidade de executar uma, mas ela quis participar das 3, não dimensionou seu quadro de pessoal, não dimensionou o seu fluxo de caixa, não dimensionou seus objetos em estoque, seus equipamentos em estoque. Ela
ingressou em 3 licitações de obras e assim, depois venceu, ofertou o melhor preço, tinha todas as certidões, quer dizer, a regularidade procedimental do procedimento licitatório estava correta. Ela possuía as certidões, ela tinha os atestados de capacidade e ela ofertou o melhor preço. Legalmente, ela estava apta a executar os 3 procedimentos licitatórios. O que aconteceu? Ela começou a executar um, ela não tinha suporte, fluxo de caixa para executar os outros e quadro de pessoal, né? Não tinha equipe suficiente para executar simultaneamente 3 obras. E aí, uma não, já começou a atrasar, a outra você já começa a notificar, e na terceira você vai lá e simplesmente você rescinde a totalidade dos contratos. E isso gera um incômodo absurdo, porque a empresa numa situação dessa ela vem ladeira abaixo, né? Porque aí vem todos os encargos dos seus funcionários, a notificação e multas do poder público em desfavor da empresa contratada. Aí ela já é uma contratada, não uma licitante. Então, assim, essa parte, esse dimensionamento, isso a empresa tem que ter bem delimitado, tem que ter bem, para ingressar no poder público, até porque em razão das prerrogativas do poder público de autuar, exigir a ampliação do objeto em até 25%, que é uma prerrogativa, por exemplo, os aditamentos quantitativos, é prerrogativa da administração. Então, até a contratada não poderia se opor. Um pequeno exemplo aqui, fazendo um parênteses. Então, assim, a empresa tem que ter essa percepção, dimensionamento, capacidade de fornecimento e entrega. Uma coisa que vale a pena aqui, na questão do pregão, atenção aos prazos, né? Porque o pregão, por ser um rito muito mais célere, né? Ser uma licitação, uma modalidade muito mais célere, os prazos, obviamente, são menores. Então, no pregão presencial, as licitantes podem solicitar esclarecimentos até 2 dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. No pregão eletrônico, existem prazos distintos, ficando os licitantes e os cidadãos autorizados a impugnar o edital em até 2 dias antes da data fixada para abertura e requerer pedidos de esclarecimento, porque que ele pede que você faça antes, porque você pediu um esclarecimento. Então, a comissão tem que analisar, às vezes, algum órgão técnico tem que esclarecer. Então, os esclarecimentos são em até 3 dias anteriores à mesma data, ou seja, a data de recebimento das propostas. Isso eu falo, gente, porque isso é muito importante para os licitantes. Às vezes eles querem participar de uma contratação, de uma licitação junto ao poder público, mas eles não têm noção assim, procedimental, né? Falta muito traquejo ainda nessa área, né? Então é sempre muito importante. Bom, Rafael, nessa linha que você está falando, assim, vamos pensar do lado de um empreendedor que está assistindo essa palestra, está nos ouvindo, está ouvindo você falar sobre todos esses procedimentos, sobre todas as normas que ele tem que seguir. Para aquele empreendedor, para aquele empresário talvez um pouco mais leigo, ele pode se assustar um pouco. Eu acho que ele tem a visão que talvez é um processo muito burocrático. Mas eu queria que você pudesse, assim, talvez abrir um pouco a mente deles, que para quem está nos ouvindo, se isso é tão impossível assim, se é burocrático, mas é um processo que dá para ser feito, o pequeno empresário pode fazer, enfim. E depois abordar também um pouquinho sobre quais são os principais erros que geralmente chega para vocês aí no seu caso na prefeitura ali, que é os erros mais comuns ali que podem ser facilmente contornados. Não, agradeço a pergunta, professor Lucas. Não, na verdade parece até eu tento não ser muito prolixo e nem muito rebuscado no português, mas é simples. É simples. Por exemplo, vamos falar de um pregão para aquisição de equipamentos de informática, né? É um procedimento simples. Então, nós vamos imaginar lá uma lojinha. O senhor João lá, ele tem uma lojinha de equipamentos de informática. E a prefeitura fez uma licitação para aquisição de diversos itens. Um pregão muito simples,
É um procedimento muito simples. Então, naturalmente, a empresa dele vai ter que estar devidamente constituída. E isso é um ponto importante para o empreendedor, para o empresário. Ele ter a percepção que a empresa dele está devidamente constituída, ele recolhe os tributos municipais do município sede, os estaduais, os federais. Às vezes, a certidão de débitos trabalhistas é negativa, porque vamos imaginar uma empresa pequena, né? Ele, mais 2, 3, 4, 5 funcionários. Ele consegue participar, mesmo não tendo um corpo jurídico, digamos assim, né? Um empresário pequeno, em começo, querendo ingressar nessa esfera. A prefeitura foi lá, fez um pregão com diversos itens. Eu me lembro aqui, o pregão para aquisição de equipamentos de informática e periféricos tinha 50, 60 itens. Então, de conectores, cabo, canaleta, apoio para passar a canaleta de forma suspensa, todo tipo possível de conector e cabo de transferência de dados, monitores. Então, assim, é possível, sim. O que eu acredito muito é que o empreendedor, o empresário, ele tem que ter a percepção se ele quer ou não participar, ingressar nessa esfera, porque nós sabemos, o Brasil, assim, ele impõe uma carga tributária considerável para os empresários, então, às vezes, eles acabam escolhendo qual recolher, né? Nós sabemos que a prática pode ser isso. Eu acho também que, talvez, né, não sei, a questão acho que da falta de conhecimento, não só da lei de como participar, mas de que o processo está aberto, né, de que a licitação, entendeu? Eu acho que isso que talvez é uma maior dificuldade pensando pelo outro lado, né? Um pequeno empresário, mas ele nem tem conhecimento que a prefeitura de Jacareí, no exemplo que você citou, ia comprar produtos de informática que ele poderia lá, sendo com todas as certidões legais, todas válidas, tudo perfeito, mas ele nem teve a ciência que ele tem essa possibilidade de venda, que é mais um leque para ele expandir os seus negócios. E acho que o principal ponto, né, é como ficar sabendo desses procedimentos, né, onde que a gente pode acompanhar, se tem algum lugar, se não tem, como que está atento a esse assunto. Isso, de fato, é uma questão muito pertinente, mas, felizmente ou infelizmente, o canal de comunicação oficial dos municípios são os boletins oficiais, né? Hoje em dia, todo mundo tem acesso, são os sites da prefeitura. Então, assim, eu acredito muito que a empresa interessada, hoje, se ela quiser ingressar, por isso que eu falo, né? Eu repito, a empresa ela tem que se voltar a esse segmento, ainda que não seja exclusivamente, claro, ela pode fornecer a amplo mercado, mas ela tem que ter essa percepção. Não, vou acompanhar mês a mês, cada 15 dias, o site da prefeitura, vou dar uma olhada, vou me informar, porque as comissões, isso é uma coisa muito importante, e fica aqui a dica, uma dica. Os participantes, eles acabam conseguindo o telefone dos setores municipais, e eles vão naturalmente perguntar na comissão de registro cadastral, que é o que faz já o cadastro prévio dessas empresas, por exemplo, na tomada do preço. Na questão da comissão de pregão, ele vai pegar o telefone dos setores e vai conseguir esse contato. Assim, eu posso ter a informação de quando saiu, você acompanha no boletim oficial. Então, assim, isso é uma questão, é uma mudança de cultura, no caso, né? Eu entendo que há dificuldade para aquele pequeno empresário, né, ter essa percepção, mas o boletim oficial e o site oficiais das prefeituras acabam sendo os órgãos, digamos, os veículos oficiais, né? Isso é assim, não há como mudar, né? Eu vejo que, por exemplo, né, é uma oportunidade de mercado para esse empresário, né? Ele precisa ter essa ciência que tem essa possibilidade dele vender para o setor público, sim, é uma forma atrativa para muitos setores, mas ele tem que ter isso que você falou, ele tem que adotar essa rotina de estar entrando no site das prefeituras, no Comprasnet, enfim, sempre verificar o que tem de possibilidade lá, porque não é um produto que está na prateleira, digamos assim, né, que vai estar anunciado aos quatro ventos, que vai ter esse tipo que a prefeitura de Matão está comprando tal equipamento. E as empresas precisam sim ter uma estrutura mínima de ficar prospectando isso e estar sempre atento aí a essas modalidades de compras públicas diretas, enfim, a essas
que eu acredito sim, que é uma determinada possibilidade real para se ter fontes de receita dentro do seu negócio. Tenho duas perguntas para completar isso. A primeira, beleza, eu consegui, eu tenho produto, vi o leilão, participei. Eu, como empresário, demoro muito para receber isso? Tipo, como que é a parte de pagamento da prefeitura? Ela é feito o processo licitatório, eu recebo em quantos dias? Porque talvez o pequeno ele sempre tem ele talvez não tenha uma margem tão grande, né? Como que funciona um pouco isso? Isso é bacana, bacana. Duas coisas, duas situações muito distintas, né? Acho que me cabe esclarecer. Mesmo no pregão, nós temos o rito ali, a pessoa, digamos, o licitante, um pregão por registro de preço. Então, nós temos, vamos imaginar, 10 itens, ele ganhou 4. Então, ele vai entregar, ele tem 4 itens. Cabo, conector, canaleta, um exemplo. Então, a prefeitura, havendo a necessidade, ela vai lá, emite a autorização de fornecimento para ele, e ele vai fornecer X itens daqueles que ele licitou, ele né, ofereceu, né, a licitação. O pagamento, todo órgão público é assim, ele exige um certo rigor, né? Então nós temos já na questão do registro de preço, né, a indicação da dotação orçamentária e o pagamento de fato há essa cláusula no edital. Então, por exemplo, nós temos editais nossos, por exemplo, que fala 11 dias fora a semana. Então, o que quer dizer 11 dias fora a semana? Fora a semana de entrega daquele determinado bem, ele vai receber 11 dias fora aquela semana. Então, assim, de fato, não é né, a prefeitura não paga ali, né, em cheque, não dá ali direto, né, não cai na conta direto no momento do fornecimento. Mas é uma condição, é algo muito válido porque é a garantia de recebimento desse empresário. Sim, a gente tem uma outra pergunta aqui do Luiz Flávio Riva. Ele pergunta a seguinte questão, ele fala assim, ainda falando de pequenos empresários, o MEI tem algum privilégio em algum tipo de licitação? Pergunta interessante do Flávio. A Lei Complementar 123 de 2006, que ela trouxe o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Negócio, ela possibilitou às MEs e EPPs a exclusividade nos procedimentos licitatórios de até 80 mil. Então, isso é uma coisa muito importante. Nos procedimentos acima desse valor, nós temos a questão da cota, né? Então, em licitações acima de 80 mil, é realizada a cota para o ME e EPP, porque também, senão, ficaria totalmente, toda a licitação seria para ME e EPP. Nós temos algumas exceções que estão na lei, no artigo 49, de não adoção, de não estabelecimento dessa benesse a MEPP. No caso dos MEIs, na verdade, o que eu penso, o microempreendedor individual, eu penso que ele ficaria adstrito ao valor, porque, salvo engano, né, embora não seja uma temática própria aqui, ele fica adstrito ao valor, porque o MEI ele tem aquela cota, salvo engano, de 60 mil reais anuais. 2021 foi para 81 mil, né? Foi atualizado agora, mas era 60, foi para 81. Então, até agradeço pela atualização. Então, ele ficaria adstrito a isso, porque no fornecimento, se considerarmos uma licitação em que não há impedimento legal, mas se considerarmos que há determinado procedimento licitatório e depois futura contratação, ele acabaria ficando, digamos, excedendo o limite ali, porque embora o empreendedor, a gente acaba fazendo a divisão, né, pega o valor, atualiza, divide por 12, essa oferimento que ele pode ter por mês, né? A gente sabe que aquele microempreendedor ele vai ter outro tipo de renda, né? Outro tipo de fonte de recurso, né? Então a gente sabe que com o poder público pode ser que exceda, né? Então seria mais uma questão assim de não irregularidade, mas assim mas fica muito limitado, né? Porque extrapolar, exatamente, extrapolar, né? Então ficaria uma questão assim, pode ser que ele
sofresse algum tipo de questionamento na própria esfera municipal, porque quando do cadastramento ele vai indicar que ele é um microempreendedor individual. Continuando, isso eu acho muito bacana, porque é bem aquilo que você falou, a questão prática. Então, falar aqui algumas particularidades do pregão e do sistema de registro de preço, porque assim, o procedimento, a modalidade mais utilizada, e o registro de preço que é feita basicamente para esse tipo de compra. Então, a prefeitura vai lá, não sabendo a quantidade exata de determinado item, ela faz um pregão por registro de preço, régua, cola, eu quero grampeador, eu quero furador, eu quero monitor, eu quero telefone, então, por exemplo, eu quero 200. E, na verdade, o registro de preço garante também, porque a estimativa da administração, o consumo não é obrigatório, né? Então, esses fornecedores, os contratados podem ficar um pouco zangados, né? Mas o consumo não é obrigatório de todo aquele item. Por exemplo, eu licitei, nós fizemos uma licitação para equipamento de informática, nós solicitamos naquele pregão 50 monitores, mas eu posso consumir 20, 30, né? Então, assim, e posso também exceder. O pregão, pelo menos nós temos o entendimento aqui que nós aditamos não em prazo, o aditamento quantitativo que a gente fala, de valor, em até 25%. Não temos nenhum tipo de questionamento quanto a isso. E isso é aquilo que eu falo. O empresário contratado agora, já por meio do pregão, no registro de preço, ele tem que ter essa percepção. Porque às vezes ele trabalha com estoque muito limitado, ele sofre, no caso dele, ele vai fornecer o produto no preço que ele indicou, seria bom para ele, mas um aditamento, às vezes, de 25% até 25%, que a administração é prerrogativa da administração, isso é uma coisa muito importante. O aditamento de valor é uma prerrogativa da administração, então a administração não precisa, a gente usa esse termo, o aditamento, alteração da quantidade não precisa ser bilateral, ela pode ser unilateral, é uma prerrogativa. Então, às vezes, o empresário ele não estava esperando que a prefeitura, o ente licitante, fosse aditar, somar, acrescer a quantidade, né? Acrescer os itens. Então, isso é uma questão importante. O prazo da ata, aquela ata com aqueles itens naquele valor, ela tem a validade de 12 meses. Está no artigo 12 do Decreto Federal 7.892. E até já formalizada a ata, depois as compras propriamente ditas, os pedidos da administração ao contratado, elas se dão de maneira mais simples. Aqui nós chamamos autorização de fornecimento, né? Então a administração vai lá e expede a AF, nós chamamos AF, e o empresário nos fornece a quantidade no prazo e a quantidade lá descritas. Então, assim, é uma coisa mais célere, né? O registro de preço te dá essa flexibilidade. Uma coisa, um assunto também, uma particularidade também, bacana também, para o pessoal que tem interesse e às vezes não tem conhecimento, acaba não tendo um corpo jurídico, não tendo alguém que se especialize, precisa ser advogado, mas que se especialize na participação das sessões. No pregão, é uma coisa muito, muito legal. Após a sessão, e, digamos, inconformado com algum ponto da sessão, o licitante ele precisa apresentar, expor a intenção de recorrer. O artigo 4º, inciso 18, fala isso, da Lei Nacional 10.520. Ele fala assim, a intenção de recorrer. Ele não precisa já apresentar o recurso, obviamente, porque foi uma situação ali, né, que ele foi tratado ali. Mas ele já precisa ter a intenção de recorrer. E nessa questão, uma particularidade. Em alguns municípios mais rigorosos, isso é uma discussão ainda, mas isso é muito importante, porque se a pessoa não sabe, ele acaba perdendo o recurso, ele às vezes poderia ter razão, se é exigível aquela certidão, aquele atestado, naquele determinado objeto. Por exemplo, acontece, a prefeitura, visando se resguardar, ela exige algum atestado da empresa de fornecimento anterior, mas aquele objeto não há necessidade, ele é de simples, é de prateleira, então não há por que você exigir isso daquele licitante. E acaba sendo um termo, mas eu preciso falar, né, é uma dica aqui para os licitantes,
a preclusão da intenção de recurso. Na sessão, o licitante ele precisa expor que ele tem intenção de recorrer. Algumas prefeituras, alguns entes acabam sendo mais rigorosos e condicionam a ele a clareza, qual ponto ele quer recorrer da sessão. Isso é uma discussão no Tribunal de Contas se seria pertinente isso ou não. Ou só manifestada a intenção de recorrer, ele poderia apresentar as razões, né, o pedido, né, o próprio recurso 3 dias depois. Mas isso só é uma dica mesmo, porque as empresas, né, são variadas, elas acabam participando de licitações em vários locais, né, em vários municípios, e isso acontece. Em alguns municípios, eles falam que é uma preclusão disso. Você só fala, eu quero recorrer, mas você não expõe qual ponto da sessão você você não acredita que esteja correto. Então, isso é um detalhe interessante. E o prazo, né? No pregão você precisa apresentar a intenção e o prazo para apresentar as razões, que é, digamos, as suas justificativas que aquele ponto está errado, em 3 dias. Rafael, a gente teve mais uma pergunta aqui de uma das nossas seguidoras do Instagram, a Tal Marconato, ela fala assim, com esse novo cenário que estamos passando aí diante da pandemia, ocorreu alguma flexibilização dos processos de licitação, ou como que foi, tipo, eu sei que a gente tem acompanhado aí muitas prefeituras fazendo, acredito que a compra cada vez maior de produtos de insumos da área de saúde, médica, enfim, como que está esse cenário na pandemia frente a esse processo de licitação? Algum processo que facilita isso? Qual que é o mecanismo mais utilizado? Como que está sendo essa situação? Aconteceu, sim. É claro que isso foi por meio de uma lei. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, no meio da pandemia, não me lembro o mês, mas ele editou uma lei elevando os valores para compras diretas. Se eu não me engano, a compra direta, que é um valor que nós tínhamos, eu até coloquei aqui, os serviços comuns de aquisições, que é 17.600, ele subiu, salvo engano, acho que para 50 mil. Mas esse processo ele ficou mais célere? Tipo, tem alguma possibilidade de deixar isso ainda? Porque assim, a gente viu que tem várias possibilidades que pode deixar esse processo um pouco lento, né? Então, eu acredito que... Ele diminuiu os prazos. Então, Entendi. assim, ele diminuiu os prazos É que, na verdade, isso, depois eu posso confirmar, posso mandar para a seguidora, isso ficou vigente durante o estado de calamidade. Então, a lei, ele decretado o estado de calamidade lá atrás, porque ele foi decretado, salvo engano, em março, se eu não me engano, e a lei regulamentou, entre aspas, o estado de calamidade. Então, no período de calamidade, não sei se está vigente o estado de calamidade ainda, penso que não. Mas o que aconteceu muito nesse período? Houve a elevação do teto, digamos, da compra direta e a diminuição em 50% dos prazos. Então, assim, a contratação ficou mais célere, no caso por exemplo, de um pregão, por exemplo, e das compras diretas, elevação do valor. Então, assim, olhando de fora pode parecer algo assim surreal, né? Que já era, nossa, mas nós temos um limite aceitável para se fazermos as compras diretas. Mas em razão da pandemia, nós sabemos que alguns rigores assim precisavam ser superados. Então, assim, eu como funcionário, vejo aqui de uma administração, eu vejo que, às vezes, mesmo no pregão, que é o procedimento mais célere, com vias dele, ele nasceu para ser uma contratação, né, de quantidade, de celeridade, mesmo assim ele era rigoroso. Mas a gente sabe que, infelizmente, alguns gestores se utilizam desse subterfúgio de maneira indevida, mas a gente não pode trabalhar com isso. Eu gosto sempre de acreditar na boa fé, na boa gestão de recursos. Entendi. Para a gente encerrar, se o pessoal de casa tiver mais alguma pergunta também, mas para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar assim, qual seria a sua dica para quem que assistiu a nossa palestra, que assistiu a sua palestra, qual seria a sua dica? Assim, olha, eu achei interessante, eu acho que é uma oportunidade para a minha empresa. Qual que é a sua dica ali de um primeiro passo a passo aí para ela começar a entrar nesse mundo já de maneira mais
concreta, digamos assim, sem ser... O que ela vai encontrar de dificuldade, sabe? Assim, olha, essa empresa ela precisa, então, ter todas as certidões assim, assim. O que de fato as questões básicas para entrar nesse processo? Olha, como dica, sim, bem prática, de antemão, eu acredito que é a mentalidade do empresário. Ele precisa ter em mente que ele vai contratar com o poder público e algumas exigências legais são insuperáveis, pelo menos na nossa legislação hoje, atual, são insuperáveis. A questão das certidões está na lei, né? Não, se todos acompanharmos aqui, a questão das certidões é legal, é insuperável. Há uma benesse muito importante até sobre isso, porque é a mentalidade. Então, por exemplo, a empresa dele, às vezes, alguma pendência, está com alguma certidão positiva, ele vai ter que se regularizar, não sendo, querendo participar de algum procedimento licitatório em breve. Sendo MEPP, isso é uma benesse muito importante. A lei, lá no artigo 43, parágrafo 1º, ela permite a regularização de certidões fiscal e trabalhista em até 5 dias. Isso é muito importante. Então, por exemplo, uma empresa que é ME ou PP participou de um procedimento licitatório e ela está, infelizmente, com uma certidão positiva. Com certidão positiva, ela tem uma dívida estadual, uma dívida federal, municipal lá, que não foi feito o parcelamento, não foi quitada até aquele momento. Ela pode, utilizando-se dessa prerrogativa legal, apresentar a regularização. Então, isso é uma benesse incrível para a MEPP. E nós sabemos que a grande maioria das nossas empresas elas se enquadram nos critérios de faturamento, né? Agora, é a questão de postura, né? Porque o empresário que pretende ingressar, independente da área, seja na área de fornecimento de informática, por exemplo, na área de saúde, de produtos de escritório, por exemplo, que sempre utilizaremos, né? Curador, papel, monitor, em número, papel, né? A prefeitura consome papel ainda, mesmo na época de digitalização, mas as prefeituras demoram, né? Esse processo todo de digitalização, né? Dos documentos. Então, assim, a empresa precisa ter essa mentalidade, né? Ela se adequar aos procedimentos. Claro, chamaram um funcionário que, pessoal, agora nós vamos só ver edital, só ver site de prefeitura e acompanhar, ler o edital, ver se consegue participar, porque isso é questão de mentalidade, porque os procedimentos estão aí, eles não são difíceis de participar, mesmo para um empresário pequeno, não é difícil, é questão de certidão, seu produto e preço, claro, porque a competição é grande. Com certeza. Bom, Rafael, gostaria de agradecer a sua presença, né, sua palestra. Muito obrigado. Ao pessoal de casa, então, a gente vai encerrar aqui. Qualquer dúvida, a gente pode estar depois esclarecendo, mandando pergunta. O Rafael, eu sei que é uma pessoa sempre aberta aí para esclarecer algum ponto que pode ter ficado como dúvida. Agradeço demais a oportunidade, você, professor Lucas, Instituto. É um assunto que eu gosto muito. Desculpe se eu me alonguei em algum ponto específico, mas é que o tempo não nos permite maiores aprofundamentos. Mas fico à disposição. Eu acho que a primeira vez assim daquele impacto, podemos fazer algo mais pontual, mais cirúrgico às vezes. Mas assim, estou plenamente à disposição. Acredito aí que o resultado possa ter sido satisfatório a quem nos assistiu. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Antes de encerrar, gostaria novamente de reforçar o nosso vestibular 2021 para o curso de graduação em administração no campus aqui de Matão está com as inscrições abertas. Aqui na tela está aparecendo o nosso flyer de divulgação. Nosso curso, então, ele é uma graduação em administração que traz alguns diferenciais. O nosso aluno ele ganha sem custo adicional 3 anos de inglês e mais 1 ano de informática empresarial, além de cursar um módulo complementar no último ano, 6 meses, que vai possibilitar um certificado extra, ou em gestão agroindustrial, ou em gestão de serviços de saúde. Para fazer as inscrições, basta acessar o nosso site, www.racine.edu.br, e assim optar pela prova na modalidade, nesse momento, apenas online, mas a prova de casa, sem nenhuma dificuldade, e, sendo aprovado, a gente entra em contato para fazer a matrícula. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos.